Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de legislação municipal para o concurso do município de Florianópolis. Vamos estudar aqui o conteúdo de legislação de uma forma bem objetiva, bem adequada ao que a banca deve cobrar na nossa prova. E vou dando algumas dicas, então, de como que esses conteúdos que a gente vai estudar costumam ser cobrados. Uma informação importante: se tu já estudou alguma vez algum estatuto dos servidores, esquece tudo que tu já estudou. Porque o Estatuto de Florianópolis é diferente do Estatuto de Santa Catarina, do Estatuto de Chapecó, do Estatuto de Curitiba, do Estatuto de Porto Alegre. Cada município ele tem o seu Estatuto dos Servidores. Muitas regras são parecidas, mas muitas são diferentes. E por que eu estou falando isso no começo da aula já? Porque ao preparar essa aula sobre o Estatuto de Florianópolis, eu percebi que esse estatuto ele é bem diferente dos demais. Claro que tem muitas regras semelhantes, mas ele tem muitas características peculiares que não tem nos outros. E ele é bem completo. Por isso, a gente vai fazer uma análise bem detalhada dele, para que tu entenda tudo que pode aparecer na tua prova e chegue em condições de gabaritar. Quando a gente terminar as aulas teóricas, eu vou preparar para vocês um simulado, questões inéditas no estilo da banca, para tentar adivinhar como o conteúdo vai ser cobrado. E o simulado eu vou fazer a correção aqui em vídeo com vocês, para que vocês possam também revisar e sanar qualquer dúvida. Além disso, ao longo do curso, qualquer dúvida que tu tiver, tu pode mandar para o meu e-mail. Eu respondo geralmente no mesmo dia, no máximo em 1, 2 dias eu estou respondendo, se me pegar no dia que eu esteja fora aqui, por exemplo, viajando. Mas geralmente eu estou aqui no estúdio, então geralmente eu consigo responder no mesmo dia. E eu respondo rápido porque eu já fui concurseiro. E eu sei como é importante a gente ter a resposta logo do professor para a gente continuar com o estudo, para a gente entender o que a gente está estudando. Então, eu sempre faço essa resposta o mais rápido possível para ajudar vocês. Como que se estuda legislação para um concurso como o nosso? Bom, é necessário que tu entenda e que tu leia várias vezes. Eu poderia dizer para vocês, lê 200 vezes a legislação e vai para a prova. E ainda assim tu poderia errar. Porque é necessário também compreender o significado do que a gente está lendo. E esse que vai ser o meu papel aqui. Eu vou mostrando para vocês os artigos da lei e eu vou explicando por que eles estão colocados, o que eles significam e como que eles podem ser cobrados em prova. Essa é a ideia da nossa didática. É essencial que vocês façam questões. E é por isso mesmo que eu estou elaborando esse simulado, até porque a lei passou por atualizações e quando tu pega questões de provas antigas, não pega todas as atualizações das questões. Então, eu vou fazer um simulado bem completo para vocês, abrangendo aí todos esses conteúdos que eu acredito que podem aparecer na nossa prova, certo? Então é isso, pessoal. Vamos começar a estudar. Tudo que eu vou mostrar na tela, vocês têm acesso na apostila de vocês. Quando tu entra ali na área do aluno no site gustavofregapane.com, tu tá assistindo essa aula clicando em aulas, claro, e clicando em materiais tu consegue baixar essa apostila, que tem exatamente o que eu estou mostrando aqui na tela, para que tu tenha em mãos o teu material. Tu pode imprimir a apostila se tu quiser, tu pode acompanhar por um tablet, pelo celular, pelo próprio computador, em 2 telas, como tu preferir. Mas é importante que tu acompanhe, porque aí tu vai ouvindo e lendo o conteúdo, e aí na hora da prova tem muito mais chance de lembrar tudo, certo? Bom, pessoal, eu não gosto muito de conversa, não gosto de enrolação, essa era só uma apresentação necessária, e nós agora vamos começar a trabalhar. Começamos a trabalhar, então, conhecendo a Lei Complementar 63 de 2003, que instituiu o Estatuto dos Servidores do município de Florianópolis. Pessoal, a primeira informação que esta lei traz no seu artigo 1º é a abrangência da lei. E aí eu montei esse esqueminha, esse mapinha mental, para que tu consiga visualizar na tela quem é que está abrangido por esta lei. Quem são os servidores públicos que têm os seus direitos previstos nesta lei? Os servidores da administração direta do município de Florianópolis. O que é a administração direta? É aquela estrutura que tem lá a prefeitura, tem um prefeito ou uma prefeita e os secretários ou secretárias municipais. Aí tem lá a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo e assim por diante. Isso aqui a gente chama de administração direta, porque aqui não existe mais de uma pessoa jurídica. Tem uma pessoa jurídica só, que é o município de Florianópolis, que divide a sua atuação por vários órgãos, a prefeitura e as secretarias municipais que lhes são subordinadas. A prefeitura
e cada secretaria são órgãos públicos que integram essa administração direta do município de Florianópolis. Além da administração direta, a gente também uma administração indireta. Na administração indireta estão autarquias e fundações. Só que cuidado, tem entidades da administração indireta que não são abrangidas por esse estatuto. Sabe por quê? Porque as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas têm empregados regidos pela CLT e não por esse estatuto. Então, se a banca afirmar na prova que esse estatuto se aplica aos servidores de toda a administração indireta do município, está errado. Por que não? Para as empresas públicas e para a sociedade de economia mista, essa lei que a gente vai estudar não se aplica. Mesmo fazendo concurso, quem trabalha numa empresa pública ou numa sociedade de economia mista é regido pela CLT, como os empregados em iniciativa privada. E não vai ter os direitos que nós vamos estudar aqui. Os direitos que nós vamos estudar são aplicáveis por servidores da prefeitura, entendida como administração direta, prefeitura e secretarias municipais e demais órgãos que são vinculados, autarquias e fundações do município de Florianópolis. Aqui nós temos servidores regidos por esse estatuto. Além disso, a Câmara de Vereadores de Florianópolis, a Câmara Municipal, também está aqui, é o poder legislativo. E o poder executivo ficou quase redundante aqui, porque essas entidades aqui são justamente do poder executivo, certo? Então essa é a abrangência. Esses que são os servidores que estão sujeitos a esse regime jurídico. Isso porque quem faz concurso para uma empresa pública de economia mista cai na CLT. Agora, vocês que vão passar no concurso de Florianópolis, vocês serão regidos por esse estatuto. E vocês não terão os direitos da CLT, terão os direitos desta lei que nós vamos estudar, vamos conhecer aqui neste curso, certo? Muito bem, pessoal. O artigo 2º, ele traz uma espécie de glossário com muitos incisos. Ele é enorme, esse artigo. E quando eu preparei essa aula, eu alterei a ordem desses incisos. Por que eu fiz isso? Para tornar mais didático. Porque a lei colocou eles na ordem alfabética. Só que tem coisas que são semelhantes que ficaram longe por estar na ordem alfabética. O que eu fiz? Eu mudei a ordem. E eu reuni o glossário por assunto. Porque aí fica mais fácil de entender até mesmo as diferenças, as pegadinhas que a banca pode fazer na prova. Vamos ver então esse glossário. A primeira diferença curiosa é que o glossário ele diferencia o conceito de administração e de administração pública municipal. Ele vai dizer o seguinte: a administração é cada órgão ou entidade onde está lotado o cargo do servidor. Então, quando esse estatuto fala administração, ele está falando no lugar onde o servidor é lotado para trabalhar, porque ele trabalha perante uma administração. E quando se fala em administração pública municipal, se fala no município, na prefeitura como um todo. Porque aí abrange a administração direta, que é a prefeitura e secretarias, as autarquias e as fundações do município. Então esse é o primeiro conceito diferente aqui. A administração é o órgão onde está lotado o servidor. E a administração pública municipal é toda a administração municipal, certo? É uma pequena diferença que a banca pode trocar um pelo outro para tornar incorreto. Acho que não vai fazer isso, mas por via das dúvidas, está aí o quadrinho que também está na tua apostila, é claro, para que a gente possa memorizar essa primeira diferença. Bom, depois nós temos um conceito que envolve entidade, órgãos e unidades administrativas, porque tem diferença. Na administração direta que eu mostrei para vocês antes, vamos voltar lá, a gente tem aqui órgãos públicos. E o órgão público ele é despersonalizado ou despersonificado, que significa que o órgão público não possui personalidade jurídica própria. Os órgãos públicos, as secretarias, a prefeitura, fazem parte de uma pessoa jurídica chamada Município de Florianópolis. E a entidade é aquela que possui personalidade. Uma entidade vai ser, por exemplo, uma autarquia ou uma fundação do município. Então, voltando ao glossário, nós temos aqui entidade é uma autarquia ou uma fundação do município. Ela é uma pessoa jurídica de direito público. Se a banca trocar por direito privado na tua prova, está errado.
Pessoa de direito privado são empresas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista. Agora, o município de Florianópolis, as suas autarquias e fundações são constituídas sob a forma de pessoa jurídica de direito público. E as entidades integram a administração indireta. Já os órgãos públicos são centros de serviços complexos que integram a administração direta. O que é o órgão público? É uma secretaria municipal. É a prefeitura. Isso são órgãos públicos, certo? E os órgãos não têm personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica são as entidades. Então, aqui no começo da lei, o glossário mostra uma diferença que é muito estudada no direito administrativo, que é a diferença entre órgãos públicos e entidades. Entidades possuem personalidade jurídica, a autarquia e a fundação aqui são de direito público e integram a administração indireta, enquanto que os órgãos vão integrar a administração direta, aquela estrutura com prefeitura e secretarias municipais. E além disso, nós temos o conceito de unidades administrativas nesse glossário. Unidades administrativas são centros de serviços que reúnem uma ou mais áreas de atividade. E aí vai ter unidades dentro da administração direta, dentro das autarquias e dentro das fundações. São os setores de trabalho, porque dentro de uma autarquia tem vários setores. Dentro de uma secretaria municipal tem vários setores, cada setor é uma unidade administrativa. É isso. E esse é o conceito, então, sobre esses 3 itens que falam do mesmo assunto. Seguindo, pessoal, nós temos o conceito de servidor público. Esse conceito ele é importantíssimo para nós e ele é muito cobrado em provas de concurso. Porque quando se fala em servidor público aqui, eles estão dizendo que só é servidor quem ocupa cargo público, tanto efetivo quanto em comissão. Então, o conceito de servidor é a pessoa que está investida em um cargo público. Pode ser num cargo efetivo, que é esse que tu vai conquistar passando no concurso público, ou pode ser no cargo em comissão. O cargo em comissão é aquele que é de livre nomeação e livre exoneração. No cargo em comissão, o prefeito ou prefeita nomeiam e exoneram quem eles quiserem, a hora que eles quiserem. Porque quem está nos cargos em comissão são pessoas de confiança da prefeitura para desempenhar funções de direção, chefia e assessoramento, e eles não têm estabilidade. A qualquer momento podem ser mandados embora, mas também não fazem concurso público para ingressar. Qualquer pessoa pode ser livremente nomeada para os cargos em comissão. Já o cargo efetivo é um cargo profissional da prefeitura, que vai ser provido mediante concurso público, como esse para o qual tu está te candidatando. Então, os cargos de professores do município, enfermeiro, psicólogo, médico, odontólogo, advogado, arquiteto, todos esses cargos, eles são cargos efetivos. Os cargos de fiscal também, aqueles cargos de nível médio, todos esses são cargos efetivos e são só providos por concurso público. O CC, o cargo em comissão, é para outras funções de direção, chefia e assessoramento, não para funções profissionais do município. Bom, pessoal, e então o conceito de servidor é a pessoa investida em cargo público. Qual é a pegadinha que a banca pode fazer na tua prova? Ela pode trocar cargo por emprego público. E aí está errado. Porque quem tem emprego público é regido pela CLT, não por esse estatuto. Não é considerado servidor. Assim como também não é considerado servidor público nesse conceito, aquele temporário. Aquele contratado temporariamente, emergencialmente, por um contrato temporário, por um processo seletivo, aquele também não ocupa cargo e também não é considerado servidor. Só é considerado servidor para esse estatuto quem ocupa cargo público. Tanto o cargo efetivo, esse que tu vai conquistar no concurso, como aquele cargo em comissão, certo? Seguimos. E o que é o cargo público, então? O glossário também nos responde. O conceito de cargo público está no inciso 7. Cargo público, ele é um lugar instituído na organização. Sim, o lugar onde tu vai trabalhar. Esse lugar tem denominação própria. Claro, cada cargo no edital do concurso tem um nome, como esse para o qual tu te inscreveu. Tem atribuições específicas. Cada cargo tem suas atribuições. Estipêndio, remuneração, pago pelos cofres públicos, pelo erário municipal. E ele é provido e exercido por um titular. Claro, tu que está me assistindo, que vai ser provido num cargo efetivo no município de Florianópolis depois desse concurso.
Então eu fiz nesse quadrinho aqui um resuminho, tirando esses itens, né, destacando esses itens, porque a banca pode também mudar um deles na prova, portanto, está aí as principais características do cargo público. A maioria dos cargos públicos são organizados em carreira. E aí tu vai entrar na carreira e com o tempo tu pode ser promovido. Essa regra sobre promoções, como funciona e os critérios não estão nesta lei. Estão numa outra lei municipal que trata dos cargos do município. Nós não vamos estudar aqui nesta aula essas regras. Mas a gente precisa saber que a carreira é o conjunto de cargos que estão organizados do menor para o maior nível. Isso aqui é um mero exemplo, eu não estou dizendo que o teu cargo é assim. Cada cargo vai ter a sua organização em uma outra lei, certo? Mas pode ser nível A, nível B, nível C, nível D, e aí com o tempo tu vai crescendo nesses níveis por progressão ou promoção. Então, o conceito de carreira é a reunião de cargos, que tu entra na classe inicial e com o tempo tu pode crescer nessa carreira. Tem o conceito de classe. A classe é o conjunto de cargos da mesma complexidade e especificações de igual padrão de vencimentos. Por exemplo, a classe dos psicólogos, a classe dos enfermeiros, a classe dos médicos, a classe dos fiscais de transporte. Cada classe reúne cargos, então, de uma profissão, por exemplo, de uma atribuição idêntica. E o que é o quadro? O quadro, ele contempla todos os servidores. Então, o quadro de servidores vai abranger psicólogo, médico, enfermeiro, arquiteto, todos dentro desse mesmo quadro. Tem os conceitos de progressão funcional e promoção, que é quando o servidor vai crescendo na carreira. A progressão é a movimentação do servidor para um nível superior da respectiva classe na tabela de vencimentos. Ele vai para um nível superior. E a promoção é o ato pelo qual o servidor investido em cargo efetivo é elevado ao nível funcional imediatamente superior. Nas duas hipóteses, o servidor está crescendo na carreira. Seja por progressão, seja por promoção, a gente tem um crescimento na carreira, certo? Bom, sobre nomeação, posse e exercício, a gente vai estudar depois os prazos, mas é importante tu já entender que existe essas 3 etapas para que tu seja um servidor aqui do município de Florianópolis, como tu vai ser. Passou no concurso, eles vão, conforme a necessidade, nomeando as vagas do edital e também novas vagas que surgirem. Aí, quando eles te nomearem, eles estão te chamando para assumir o cargo. Tu vai ter um prazo para comparecer e tomar posse. A posse é o momento que tu diz, eu quero e vou assumir esse cargo. Compareceu para a posse, tu tem mais um prazo para entrar em exercício. A gente vai ver os prazos depois, inclusive eu montei um quadrinho com eles para ajudar a lembrar, mas aqui eu quero que tu entenda a diferença. O que é nomeação, o que é posse, o que é exercício. A nomeação, o candidato aprovado está sendo chamado para assumir o cargo. Na posse, ele comparece e aceita o cargo, diz que quer assumir e comprova que preenche os requisitos. E o exercício é quando ele começa efetivamente a trabalhar. Tu vai ter um prazo para tomar posse e depois de tomar posse um prazo para entrar em exercício para efetivamente começar a desempenhar as atribuições desse cargo. E aí tem os conceitos, então, de nomeação, posse e exercício no glossário. Nomeação é o ato pelo qual a administração faz a designação da pessoa para que seja provida no cargo. A posse vai ser o ato pelo qual o servidor assume o cargo, é quando tu aceita o cargo para o qual foi nomeado. E o exercício é o efetivo desempenho, quando começa de fato a trabalhar. Essas são as formas, então, essa é a forma normal de ingressar no cargo. E o que é a vacância? A vacância vem da palavra vaga. Então, quando um cargo que estava ocupado fica vago, a gente diz que ocorreu a vacância. Por exemplo, tu não quer mais trabalhar, tu te exonera, tu pede para sair. Isso é uma forma de vacância. Então, vacância é quando o cargo fica vago. Temos a demissão e exoneração, e tem que entender que tem uma diferença entre demissão e exoneração. A demissão ela é aplicada como uma pena administrativa, uma pena disciplinar. O servidor foi lá e fez bobagem. O servidor cometeu uma infração disciplinar, ele vai responder a um processo e pode ser punido com a perda do cargo. Como penalidade, se tira o cargo do servidor com a demissão. A exoneração é um desligamento normal. Nós vamos estudar quais são as hipóteses e como que ocorre a exoneração, mas a exoneração não é uma aplicação de penalidade. Por exemplo, eu não quero mais trabalhar em Florianópolis, passei em outro concurso, peço para sair, eu peço exoneração. Não passa no probatório o servidor, ele é exonerado.
O CC, que é de livre nomeação e livre exoneração, pode ser exonerado também a qualquer momento. Demissão, então, é penalidade. Exoneração são formas normais de desligamento. A gente vai ver quando que são possíveis e como. Bom, a aposentadoria, ela é uma dispensa do serviço ativo. É um momento também que o servidor vai deixar de trabalhar. É uma forma de vacância, então, o servidor se aposenta, claro, a gente sabe como funciona. O que é essa disponibilidade, pessoal? Disponibilidade é o seguinte: depois que tu passar no estágio probatório, tu vai ser estável no município de Florianópolis. Isso significa que mesmo que o teu cargo seja extinto, eles não podem te mandar embora. E se o teu cargo for extinto e não tiver um outro cargo para tu ser colocado, eles vão te colocar em disponibilidade. Eles vão dizer, meu amigo, minha amiga, vá para casa e fique esperando. Maravilha, ainda mais se acontecer no verão, lá em Floripa, né? Fica lá na beira da praia, tomando uma aguinha de coco, esperando com uma remuneração proporcional. Até que surja um cargo para que tu seja chamado para voltar à atividade. Quando tu é chamado para voltar, isso se chama de aproveitamento. Quando o servidor estava em casa sem trabalhar, é chamado para voltar. Na disponibilidade, a remuneração ela é proporcional ao tempo de serviço, ou seja, tu não vai ganhar integralmente, tu vai ganhar menos, mas vai ganhar enquanto está em disponibilidade esperando. Depois que é chamado para voltar, vai ser aproveitado num cargo e vai continuar ganhando o que ganhava antes. Bom, depois temos a licença. A gente vai ver quais são as hipóteses de licença. O servidor vai ficar afastado por um tempo pelas licenças previstas aqui no Estatuto. Lotação é o número certo de servidores que podem ser classificados num órgão ou unidade. Cada unidade tem a sua lotação. Em tal secretaria tem 200 servidores. Num setor tem 30 servidores. Isso que é o conceito de lotação. Registro de frequência é como se faz o registro que as pessoas estão indo trabalhar. O registro de frequência normal, que é o horário de entrada e saída do trabalho. E áreas de atividade são centros de serviço especializados que compõem unidades administrativas. Em cada setor vai ter também áreas de atividade, são divisões internas dos órgãos públicos. Depois temos conceitos sobre vencimento, remuneração e proventos. Pessoal, sobre vencimento, remuneração e proventos, o vencimento é aquele valor básico do cargo. Quando tu te inscreve, tu olha no edital, eu não vou dar um exemplo de nenhum cargo que está no edital, vou dar um exemplo hipotético, mas vamos lá. Tu olha no teu cargo lá e tem um vencimento ali, por exemplo, de, vamos imaginar, R$2.000. Aí, além do vencimento, tem uma gratificação, não sei do que, de R$1.000. E tu recebe mais um adicional de R$500. No fim das contas, tu não ganha só os 2.000 do vencimento. Tu está ganhando 3.500. Esses 3.500 aqui são a tua remuneração. Esse é o conceito de remuneração. Vencimento é o valor básico, remuneração é tudo que tu ganha, tudo somado. Então a gente tem aqui no nosso glossário também os conceitos de vencimento, que é aquele valor básico fixado em lei, é aquele que está no edital. Remuneração ou vencimentos, no plural, significa o vencimento mais as vantagens pecuniárias, mais esses adicionais, gratificações e tudo mais. E proventos é o que ganha o aposentado ou servidor em disponibilidade. Quando o servidor não está em serviço ativo, quando ele está aposentado ou em disponibilidade, ele não recebe remuneração. A gente chama isso de proventos. Bom, aí nós temos as vantagens aqui. Vantagens pecuniárias são acréscimos aos vencimentos, constituídos em caráter definitivo, a título de adicional, ou em caráter transitório, a título de gratificação e indenização. Então, as vantagens são um grupo que tem várias espécies. Espécies de vantagens adicionais, gratificações, dentre outros. E aí nós temos o conceito de adicional e de gratificações. E aí eu já montei esse quadrinho também para a gente comparar esses conceitos. O adicional, isso muda de um município para o outro. Se tu já é servidor de outro município, pode ser que no teu município seja diferente. Aqui em Florianópolis eles estabeleceram essa regra. O adicional, ele vai ser por tempo de exercício ou pela natureza peculiar da função. Esses são os motivos de pagamento de adicional para o servidor. E as gratificações, elas vão ser atribuídas precariamente, provisoriamente ao servidor, por condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade,
ou concedidas como ajuda ao servidor que apresente encargos pessoais que a lei especifica. Então, a gente tem uma pequena diferença entre gratificações e adicionais. Nós vamos ver depois quais são as gratificações adicionais assegurados aqui no Estatuto dos Servidores de Florianópolis. Diária. A diária é o valor que tu recebe quando tu vai ficar um dia ou alguns dias fora. Se tu vai ficar fora de Florianópolis de serviço, tu vai ter despesas com alimentação, com hospedagem, e aí para indenizar essas despesas eles dão um valor chamado de diária, que a gente também vai estudar como funciona mais adiante. Serviço extraordinário é a hora extra. Trabalhou além do teu horário, tu recebe um adicional, e esse é o adicional por serviço extraordinário. Serviço noturno, cuidado agora, pessoal, muita atenção aqui. No glossário da lei, consta que o serviço noturno é entre as 22 e as 6 horas do dia seguinte. E aí, nesse período, cada 52 minutos e 30 segundos que tu trabalhar, tu já recebe o valor de 1 hora, acrescido de um adicional que a gente vai ver depois. Problema, pessoal, esse glossário está aqui há bastante tempo na lei. Só que o artigo 66 da lei foi alterado em 2017. E em 2017, passou a constar lá no artigo 66 que o horário noturno é das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Aí tu vai me perguntar, professor, qual que vale na prática? Eu vou receber adicional noturno das 22 às 6 ou das 22 às 5? A resposta vai ser das 22 às 5. Por quê? Porque no estudo do direito, a lei posterior revoga a anterior no que lhe for incompatível. Então, se a lei dizia que era até às 6, e em 2017 um outro artigo passou a dizer que é até às 5, deixa de valer o mais antigo. Então, essa parte aqui que fala das 22 às 6 não está mais sendo aplicada na prática. É isso que a gente tem que levar como conhecimento. Na hora da prova, se a banca perguntar, ela vai se complicar. Porque as pessoas vão entrar com recurso se tiver mais de uma resposta possível. Quer dizer, se tiver nas alternativas das 22 às 6 e das 22 às 5, as pessoas vão recorrer dizendo, na lei tem as duas regras. O mais certo é das 22 às 5. E na hora da prova, se aparecerem as duas informações, eu marcaria das 22 às 5. Agora, se a banca cobrar isso, cabe recurso, porque a lei não foi devidamente atualizada, pelo menos não no site indicado pela prefeitura, o site Leis Municipais, não está atualizado esse detalhe. E enquanto isso não está atualizado, é importante ter cuidado na hora da prova, porque provavelmente cabe recurso se perguntar sobre o horário das 22 às 5 ou das 22 às 6. Eu acho que a banca vai perceber e não vai perguntar esse horário. Se ela perguntar, ela está correndo risco de recurso. O que ela pode perguntar? Ela pode perguntar o adicional, que a gente vai ver depois, ou ela pode perguntar essa regra da hora reduzida. Porque na hora noturna, a cada 52 minutos e 30 segundos que tu trabalhar, tu já vai receber o valor de 1 hora, acrescido do adicional. É isso que nós temos nesse conceito aqui dessa hora reduzida. Então o servidor, além de ganhar mais nesse horário, cada 52 minutos e 30, ele ganha 7 minutos e 30 de remuneração, porque ele já recebe como se fosse 1 hora. Bom, temos o conceito de atividades e operações insalubres. São aquelas atividades que vão gerar para o servidor o direito a um adicional de insalubridade, por exemplo, porque ele está trabalhando exposto a um agente prejudicial à sua saúde, um agente físico, químico ou biológico nocivo à saúde. Conceito de cônjuge. Aqui, quando falar em cônjuge, entra nesse conceito tanto a pessoa casada como aquela em união estável, que hoje em dia é muito mais comum até do que casamentos. E os centros de ensino, para fechar o glossário, equiparam-se a unidades administrativas. Como assim? Os centros de ensino, eles são considerados para todos os efeitos como unidades administrativas. E vai ter servidores do município lotados nesses centros de ensino. O artigo 3º prevê que o servidor exerce atribuições no cargo em que for provido, exceto, salvo, quando designado para exercer cargo comissionado, função gratificada ou integrar, fazer parte de uma comissão ou grupo de trabalho na forma da lei. E é vedado, é proibido ao servidor trabalhar de graça, prestar serviços gratuitos. Claro,
tudo que ele for fazer para o município além do seu horário normal, ele vai receber uma hora extra, se for uma função, ele vai receber uma função gratificada, mas ele não pode fazer, além do seu trabalho, serviços gratuitos para o município. O artigo 4º fala sobre a investidura em cargo, e a gente já sabe isso. A investidura em cargo ou emprego depende de aprovação prévia em concurso público, por isso que a gente está aqui estudando. O cargo efetivo é em concurso, essa é a regra geral, e o CC, o cargo em comissão, ele é de livre nomeação e exoneração. Ele não precisa de concurso, mas ele também não vai ter a estabilidade que nós teremos. Nós, eu digo vocês, que com certeza vão passar nesse concurso, certo? É isso, pessoal. Encerramos o nosso primeiro vídeo. Próximo vídeo eu volto para avançarmos com o estudo do Estatuto, vendo as formas de provimento e vendo os demais conteúdos que podem aparecer na prova do nosso concurso, certo? Segue firme no estudo, que todo o teu esforço vai ser recompensado, e dá um clique que eu já volto para a gente continuar o nosso estudo.